Bem-vindos para mais um vídeo. Rio, um curso de água, geralmente de água doce, que flui em direção a um oceano, um lago, um mar ou até um outro rio. Todos conhecemos alguns rios famosos, como o nosso Rio Amazonas, o Rio Danúbio e o Rio Nilo. Mas quais são os maiores? Qual é o maior? Nesse vídeo vamos descobrir isso. Mas desde já, lembrando que vamos relevar o quão longo o rio é e não sua extensão territorial nem seu volume. Mas antes de começar, já deixa o like, seja inscrito e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Agora, vamos para mais uma curiosidade. Vindo na 10ª colocação, temos o Rio Níger, sendo o terceiro rio mais longo da África e o principal da África Ocidental. Ele tem cerca de 4.180 km de comprimento, sendo a área da bacia hidrográfica de aproximadamente 2.117.700 km². Nasce perto da fronteira entre Guiné e a Serra Leoa e atravessa 5 países: Guiné, Mali, Níger, Benin e Nigéria. A água do rio Níger é parcialmente regulada através de barragens, usadas principalmente para a energia hídrica, mas também permite a irrigação. Os recursos hídricos do rio Níger são sob pressão devido à captação de água para irrigação, o que aumentou devido ao impacto de mudança climática. A construção de barragens para a geração de energia hidrelétrica está em curso ou prevista a fim de aliviar a escassez de água crônica nos países da bacia do Níger. Em nono lugar, temos o rio Irtish. O seu nome significa Rio Branco, chegando aos seus 4.248 km de comprimento e sua bacia tendo 1.643.000 km². O rio Irtish ocupa 3 países: China, Cazaquistão e Rússia. Quase todo o rio é navegado entre abril e outubro, quando a superfície não se encontra congelada e barcos de passageiros e de carga navegam pelo rio. A cidade de Omsk possui o maior porto fluvial da Sibéria Ocidental. Vindo em oitavo lugar, temos o rio Lena, situado na Libéria. Ele nasce a 1.640 metros de altitude nas montanhas Baikal. Seu comprimento chega a 4.294 km e o único país que ele ocupa é a Rússia. É um rio de grande importância para o transporte e, com isso, ajuda muito para as estradas terem menos movimentos. Em sétimo lugar, temos o Mekong, localizado no sudeste da Ásia. Seu comprimento chega a 4.350 km e sua área da bacia a 795.000 km². Ele chega a ocupar 6 países: Camboja, China, Laos, Myanmar, Tailândia e Vietnã. Lá no Camboja, o Mekong se liga ao Grande Lago. Na estação chuvosa, quando o volume do rio aumenta, parte da sua água flui para o Grande Lago. Ao sul de Phnom Penh, o Mekong atravessa o Vietnã. Por fim, o rio deságua no Mar da China Meridional, ao sul da cidade de Ho Chi Minh. Ao desaguar no sul do Vietnã, o rio Mekong forma em sua voz um grande delta. Essa delta tem solo fértil e é um dos maiores produtores de arroz do mundo. A água do rio é usada na irrigação dos campos, garantindo produção mesmo na estação seca. Vindo em sexto lugar, temos o rio Congo, também conhecido como o rio Zaire. É o segundo maior rio da África e o segundo do mundo em volume de água, chegando a debitar algo com um caudal de 67.000 metros cúbicos por segundo de água no Oceano Atlântico. Seu comprimento chega a 4.700 km e sua área da bacia a 3.680.000 km². Esse rio ocupa 3 países: República do Congo, República Democrática do Congo e Angola. Em termos de vida aquática, a bacia do rio Congo tem uma grande riqueza de espécies e é onde estão as mais altas concentrações endêmicas conhecidas. Até hoje, quase 700 espécies de peixes foram registradas na bacia do Congo e grandes partes permanecem praticamente intocáveis. Devido a esta e as grandes diferenças ecológicas entre as regiões da bacia, é muitas vezes divididas em várias ecorregiões. Entre essas ecorregiões está a Cataratas Baixo Congo, que sozinha tem mais de 300 espécies de peixe, incluindo cerca de 80 espécies endêmicas. Enquanto a parte sudoeste sozinha tem cerca de 200 espécies de peixe, dos quais cerca de 1/4 são endêmicas. Antes de irmos para o top 5, eu tenho um convite pessoal e intransferível. Sabe aquelas artes e composições que você percebe a qualidade profissional assim que bate o olho? E que você fica às vezes se perguntando como será que fizeram isso? Pois é, chegou a hora de você aprender a criar essas artes profissionais incríveis de maneira bem prática, fácil e com uma metodologia muito top. Quero apresentar para vocês o curso de design que estão revolucionando a forma de aprender a utilizar o Photoshop e o Illustrator e elevando a qualidade das artes a um outro nível. Nos cursos você aprende muito mais do que simplesmente utilizar as ferramentas. Ele verdadeiramente abre a caixa preta de todo o processo criativo e ensina através de dezenas de projetos de artes que possuem uma qualidade incrível.
Assim, são inúmeras técnicas que você vai aprender conjuntamente a todas as ideias do processo de criação das artes. Atualmente, ele possui 2 cursos, o de design gráfico para social media e o de design com Illustrator. Atualmente, fora a opção de comprar os cursos separadamente, ele está disponibilizando o que ele chama de combo design, onde são vendidos os 2 cursos pelo preço de um, sem contar nos 7 bônus exclusivos que acompanham o combo design. Ao todo são mais de 100 aulas e mais de 20 horas de videoaulas que foram didaticamente preparadas. Dá uma confere no link da descrição, que eu tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida que o conteúdo realmente é muito bacana e que vai agregar um valor único para o seu processo de aprendizagem, conhecimento e crescimento profissional. Voltando para nossa lista, em quinto lugar, temos o Rio Paraná. Ele é o principal formador da Bacia do Prata. Sendo o segundo maior da América do Sul, ele tem um comprimento de 4.880 km e a área da bacia é de 2.583.000 km². Sua bacia hidrográfica abrange mais de 10% de todo o território brasileiro, sendo a continuação do Rio Grande, recebendo o nome de Rio Paraná na confluência com o Rio Paranaíba. Ele ocupa 3 países, sendo o Brasil, Paraguai e Argentina. O Rio Paraná, em sua parte alta, separa o estado de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, também este último estado com o Paraná, além de demarcar a fronteira entre Brasil e Paraguai numa extensão de 190 km até a foz do Rio Iguaçu. A partir deste ponto, marca o início da fronteira entre Argentina e Paraguai. O rio continua correndo para o sul até a próxima cidade de Posadas, onde muda para a direção oeste. Na confluência do rio Paraguai, o rio entra inteiramente em terras argentinas e passa a percorrer a direção do sul, desaguando no delta do Paraná e, consequentemente, no Rio Prata. Em quarto lugar, temos o Rio Amarelo, também conhecido como Yangtze ou Yangtze, é o segundo rio mais longo da China. Ele é de grande importância para a economia chinesa, pois o seu vale tem terras férteis, bons pastos e importantes jazidas mineiras. Seu comprimento chega a 5.464 km e a sua área de bacia a 752.000 km². O único país que ele ocupa é a China. Foi ao longo desse rio que a civilização chinesa começou. Seu nome, Rio Amarelo, deve-se à grande quantidade de materiais em suspensão que arrastam suas turbulentas águas, lodos e partículas de areia muito finas, que lhe tingem de dourado. Em terceiro lugar, temos o Rio Yangtze, também conhecido como Rio Azul. Ele é o maior rio da Ásia. Percorre 6.300 km desde sua nascente, nos Montes Kulum, até ao Mar da China Oriental. Seu comprimento chega a 6.300 km e sua área da bacia é 1.808.000 km². Também o único país que ele ocupa é a China. Junto com o Rio Amarelo, o Rio Yangtze é o rio mais importante da história, cultura e economia da China. O próspero delta do Yangtze gera 20% do produto interno bruto chinês. Ele flui através de uma grande variedade de ecossistema e habitat de vários animais ameaçados de extinção, incluindo o jacaré chinês e o esturjão de Yangtze. Por milhares de anos, o homem tem utilizado a água do rio para irrigação, o saneamento, o transporte, a indústria e para a guerra. A barragem das 3 gargantas do rio Yangtze é o maior centro hidroelétrico do mundo. Nos últimos anos, o rio tem sofrido com a poluição industrial, a agrícola, o assoreamento e a perda de zonas úmidas, o que agrava inundações sazonais. Algumas partes do rio estão agora protegidas como reservas naturais. Em segundo lugar, temos o nosso tão conhecido Rio Amazonas. Localizado na América do Sul, é o maior rio do mundo tanto em extensão territorial quanto em volume de água, mas lembrando que estamos considerando o quão longo o rio é. Ele percorre o norte da América do Sul, a floresta amazônica e deságua no Oceano Atlântico. Seu comprimento chega a 6.400 km e a área da bacia a 7.050.000 km². Ele percorre 3 países, Brasil, Colômbia e Peru. Ele é de longe o rio com maior fluxo de água por vazão, com uma média superior que a dos próximos 7 maiores rios combinados que são afluentes do próprio Amazonas. A Amazônia, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo com mais de 7 bilhões de km², é responsável por cerca de 1/5 do fluxo fluvial total do mundo, sendo que a água que flui pelo rio amazônico equivale a 20% da água doce líquida da Terra. A maior parte do rio está inserida na planície sedimentar amazônica, embora a nascente em sua totalidade seja acidentada e de grande altitude. Marginalmente, a vegetação ribeirinha é em sua maioria exuberante, predominando as florestas equatoriais da Amazônia. Em média, na estação seca, 110.000 km² estão submersos, enquanto na estação de chuvas, essas áreas chegam a ser de 350.000 km². No seu ponto mais largo, atinge na época seca 11 km de largura, que se transformam em 50 km durante as chuvas. Suas águas são barrentas e frias, alcançando a profundidade de 100.000 metros. Por ser um rio de planície, é navegável em toda a sua extensão. Em primeiro lugar, temos o Rio Nilo,
Ele é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens. O fértil Baixo Nilo deu origem às primeiras civilizações egípcias e ainda abriga as grandes pirâmides e a Esfinge de Gizé, perto do Cairo. Barcos turísticos que vão de luxuosos transatlânticos às tradicionais felucas também navegam entre a cidade de Luxor e Assuã. Ele chega a 6.650 km de comprimento e a área da bacia é de 3.400.000 km². Bom, chegamos ao fim da curiosidade de hoje. Eu sei que muitos dos rios que foram vistos aqui vocês já conheciam, mas é sempre bom relembrar qual das qualidades do rio te despertou mau interesse. Deixe um comentário e também comente uma próxima curiosidade que você queira ver aqui. Bom, se você chegou até aqui, não esqueça de acessar o link da descrição. E se você já deixou o like e inscreveu, estão indo agora. Tchau!